Chegamos ao quarto tópico da nossa lição, a certeza da esperança cristã. Irmão Jonathan, o que podemos aprender sobre a certeza das promessas de Deus? São certas mesmo? Ele cumpre? Olha, Ou é duvidoso? todas as coisas que nós poderíamos ter por certo aqui na Terra são vacilantes, né? São duvidosas. Tudo. Até mesmo você fala assim, eu vou pegar meu carro e vou sair. Você não sabe se o carro vai pegar, você não sabe se você vai conseguir chegar no local que você quer. Você não sabe de nada. Nada é certo aqui nessa Terra. Quantos ao fazer isso, né, se envolvem em acidentes e nunca Não chegam chega ao ao seu destino. destino. E as variáveis são diversas aqui nessa Terra. Até alguém dar a palavra, prometer para você, às vezes ele não consegue cumprir também. Mas a palavra de Deus é diferente. Quando Deus faz uma promessa, Ele já avaliou tudo e Ele vai manter a palavra dele. Nós podemos confiar nisso, que Ele não vai voltar atrás. Por exemplo, nós vimos aqui no tópico anterior que Deus não vai deixar passar por alto nossas boas ações. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E é exatamente nesse contexto que Deus está prometendo aqui, né? A palavra de Deus, ela não volta atrás. Deus falou, Ele vai cumprir. A palavra dele não muda. Exato. Mas como se isso não bastasse, a próxima pergunta ainda continua. O que Deus declara acerca de suas promessas? O que eu vejo aqui é Deus mais uma vez se colocando numa posição com a nossa fragilidade. Ele sabe que nós duvidamos, que nós questionamos, que nós somos limitados. E aqui ele faz questão de reforçar com o juramento. A palavra dele já é imutável. Mas mesmo assim ele fala, eu juro por mim mesmo. Ele é imutável e agora ele jura por si mesmo também de que ele não vai voltar atrás nas promessas que ele fez. Por mais que em algumas situações parece que está demorando Deus cumprir a promessa. Parece que o inimigo está tendo vantagem na nossa vida, que vai nos destruir. Alguns a têm por tardia. Mas não, a palavra de Deus vai se manter. E o exemplo mais claro disso é Abraão. Deus fez promessas a ele, aparentemente estava demorando, mas a palavra de Deus disse que ele aguardou com paciência. Por mais que ele deu uma pisadinha fora ali, que a gente sabe da história, mas ele aguardou e Deus cumpriu a promessa dele. Então, por mais que o inimigo tenha armado planos para você, ele tem tentado bagunçar a sua família, seu trabalho, não importa o que seja. E parece que o inimigo bolou planos que ele vai conseguir te derrubar. Mas ele vai só até o limite de Deus. Quando Deus falar, chega, não mais aqui, o inimigo não pode continuar mais. Aquelas provações, aquelas dificuldades, elas vão cessar. É Deus que põe o limite. E a inspiração fala que Deus vai permitir só até o ponto de provar a fé de seus servos. E foi exatamente o que aconteceu no exemplo que nós citamos de Abraão. Em todas as circunstâncias, Deus foi até o limite para provar a fé do servo. Até mesmo no sacrifício de Isaac. Deus foi até certo ponto, quando ele viu que era demais, ele falou, opa, parou aqui. E toda a aprovação, toda a tentação também, ela vai só até certo ponto. E depois Deus segura. Não é o que fala aqui? Os planos dos inimigos de sua obra podem parecer bem estruturados e firmemente estabelecidos, mas Deus pode derrubar o melhor deles. Além do mais, ele faz isso em seu próprio tempo e maneira, quando vê que a fé de seus servos foi suficientemente provada. Então, não importa qual armadilha que Satanás criou, não importa o que ele tem feito até agora, a aprovação no momento que você está passando, Deus pode acabar com ela. E ele vai acabar não no seu tempo, não no momento que eu acho que tem que ser. Vai ser no tempo e na maneira que ele sabe que é melhor. E no momento que a sua fé tiver sido provada, porque é na prova que a fé cresce. Através desses momentos de tentação e mesmo de dificuldades, é que a nossa confiança em Deus cresce. E nós saímos dessa prova robustecidos, que é um dos objetivos, inclusive, de nós estarmos dando essa lição, de nós crescermos e nos robustecermos espiritualmente. Exatamente. Então, em vista disso que nós estamos vendo, onde deve estar nossa âncora da alma? O que deve sustentar, qual deve ser a base da nossa confiança, da nossa entrega?
da nossa certeza. O maior erro que nós podemos cometer é colocar a nossa âncora em seres humanos. Não importa quem seja, presidente que for em geral, não importa. Você não pode botar sua âncora no Loserley, não pode botar sua âncora em mim, porque o ser humano é falho. Por mais que nós temos as melhores intenções, nós podemos falhar. Mas Deus nunca falha. A sua confiança deve estar na palavra daquele que não mente, na palavra daquele que não volta atrás também. E se a sua confiança estiver lá, então você está seguro, você está em porto seguro. Por mais que venha a turbulência, por mais que venha a tempestade, você vai resistir. A verdade, ela não se confunde, a verdade nunca vai cair por terra. Satanás não consegue derrubar a verdade. E se o nosso alicerce está na palavra de Deus, está na palavra da verdade, então não importa qual seja a dificuldade, a turbulência, a tempestade, ela vai permanecer. Agora, nós, por outro lado, nós precisamos nos preparar para defender a verdade. Não só colocar nossa âncora na verdade, como também, depois disso, nós nos prepararmos para defender a verdade. Porque o inimigo vai atacar a verdade. Ele já tem atacado. E podem ter certeza que, daqui para frente, o inimigo vai atacar de maneira muito mais feroz. Porque ele sabe que nós estamos chegando no final. E eu quero destacar um trechinho da nota que fala assim: quanto mais for atacada, brilhará mais claramente. Ao vermos indicações dos esforços ativos e intensos do inimigo, será que não devemos fazer esforços determinados para transmitir a mensagem em linhas claras e decididas? Então, qual é a nossa parte agora? É defender a verdade. É de nós buscarmos o conhecimento de Deus, crescermos da mesma maneira que Jesus cresceu lá. Com 12 anos já estava preparado de forma para defender, transmitir a mensagem de Deus em linhas claras e decididas. Jesus com 12 anos já estava preparado. Você já está preparado? Quantos anos você tem? Você já está preparado? Quantos anos você tem de batismo, de fé, de conhecimento de Jesus? E você já está preparado para defender a verdade? Para qualquer pessoa, independente seja um rei, independente de quem esteja na sua frente, um teólogo, um pastor, você está preparado para transmitir a verdade sem fraqueza, sem duvidar, sem expor nossas próprias dúvidas ali? É isso que o Papai do Céu está esperando, Ele está precisando de cada um de nós. Porque o fim está se aproximando. E Deus precisa dos seus campeões mais uma vez para defender a verdade. Você vai ser esse campeão? Você vai ser essa pessoa que vai se levantar para defender firmemente a verdade? Deus espera que sim. E eu oro para que nós sejamos essas pessoas também. Estejamos entre eles, né? Exatamente. E exatamente também a última frase da nota diz: ancoremo-nos nas palavras do Senhor Deus de Israel. E eu quero, com essas palavras, lançar um desafio para os nossos internautas, para escreverem no chat, escreverem nos comentários desse vídeo, quais são as palavras do Senhor que têm ancorado a sua fé. Em outras palavras, quais são as promessas que você encontra na palavra de Deus, que no momento de dificuldade, no momento de crise, no momento de angústia, é a promessa que te sustenta, promessa de Deus que te sustenta, promessa de Deus que te alenta e que te traz conforto. Escreva no chat, compartilhe aí o texto. De repente, a mensagem que você vai escrever vai ajudar alguém que está passando por uma prova, por uma dificuldade, está em desespero, mas vai ler aquela promessa de Deus, vai se sentir confortado, vai se sentir ancorado aí nas palavras do Senhor, o nosso Deus, Deus sobre todos. Então compartilhe, escreva. Queremos saber qual é, né, a promessa de Deus que te ancora, que te sustenta no momento de prova.